Olá, estes são os Diálogos Luso-Atlânticos. Eu sou o Rui Badaró, estou com o João Massano e juntos vamos conversar sobre política, atualidades, direito e assuntos que entendermos pertinentes. Tudo bem contigo, João? Tudo bem, Rui, contigo também? Daqui tudo em ordem e este é o primeiro diálogo pós-visita a Lisboa, né? Exatamente. Tivemos aqui um pequeno interregno, mas agora já cá estamos outra vez a ver se conseguimos e vamos manter a cadência semanal para que até haver uma nova temporada, que esperemos que surja em breve e aí se calhar alteramos a periodicidade, mas para já vamos manter a cadência semanal após a tua visita. E então hoje, o que é que nos trazes do Brasil? João, daqui do Brasil eu tenho uma notícia que é um tanto diferente. Diferente porque ela não foi divulgada, não foi dado a atenção devida pelas mídias, mas na 13ª Vara Federal de Curitiba, responsável pela Lava Jato, o advogado, o Rodrigo Tacla Duran, que foi processado aí no seio da Operação Lava Jato, ele afirmou ontem que foi alvo de uma tentativa de extorsão para que não fosse preso durante a, podemos assim dizer, finada Operação Lava Jato. E ontem ele acabou por implicar o senador e ex-juiz Sérgio Moro e também o ex-procurador e hoje deputado federal Deltan Dallagnol neste suposto crime. E detalhe, ele entregou uma série de documentos, de fotos, vídeos que, em tese, comprometeriam ambos os parlamentares. Essa declaração, João, foi dada ao atual juiz, né, da Terceira Vara Federal de Curitiba, que é o doutor Eduardo Apio, durante um depoimento. Como a acusação envolve parlamentares, óbvio que o juízo já decidiu de plano enviar o caso ao Supremo Tribunal Federal, que é a corte competente para julgar as autoridades com prerrogativa de foro. O relator será o ministro Ricardo Lewandowski, professor lá do Largo São Francisco, porque ele é prevento para analisar os processos que envolvem esse advogado, o Tacla Duran. E chama atenção essa notícia, João, porque nós tivemos aí nas últimas semanas uma série de situações, no mínimo, inusitadas. Antes dessa de ontem, uma suposta operação que a Polícia Federal conseguiu desbaratar com relação ao PCC, que teria como um dos alvos o próprio senador Sérgio Moro. De outro lado, um pouco antes, a malfadada declaração do presidente Lula, no sentido de disse que não via oportunidade de se vingar do senador Sérgio Moro. Então, estas são as novidades aqui do Brasil. O que entendo? Entendo que o caldeirão daqui está a esquentar e nós teremos muitas novidades nas próximas semanas. E daí, Quem João? é que, quem é Oi. que vazou aquele vídeo do presidente Lula? Eis a questão. Provavelmente alguém da imprensa que já estava a filmar e, sem papas nas línguas, aí vazou para toda a imprensa nacional. E o ataque ao senador Moro, foi bem descoberto? Foi uma cilada ou foi uma simulação? João, este é um ponto de interrogação. De um lado, óbvio que é reprovável qualquer atentado contra qualquer pessoa, mas há uma série de pontos de interrogações com relação a este caso. Por quê? Primeiro, havia uma operação similar a essa que foi desbaratada aí, ao longo da semana passada, e não constava o nome do senador Sérgio Moro, do atual senador Sérgio Moro. Mas o fato é que o nome dele apareceu e isso deve ser investigado e tenho certeza que a Polícia Federal fará com a lisura necessária. Bem, pronto, esperemos que sim. Aqui em Portugal continuamos com a greve dos funcionários judiciais. O Conselho Regional de Lisboa fez um apelo a que houvesse uma minimização dos prejuízos e se tivessem atenção os interesses do cidadão,
que é o grande prejudicado com esta greve. Uma greve que eu diria que não tem muitas repercussões mediáticas, porque é uma greve que se vai prolongando ao longo de um período relativamente longo. Já estamos a caminho do terceiro mês. Temos 2 sindicatos que, no fundo, se complementam em matéria de pré-aviso e em relação ao que abrangem e ao que não abrangem em relação à greve. Temos tido situações que, de facto, são complicadas, colegas que vão fazer viagens de Lisboa para Guimarães, Lisboa para Portimão, Lisboa para o Porto, ou de Guimarães para Lisboa, ou para onde quer que seja, e cidadãos também a fazer esse tipo de viagens, porque naturalmente o advogado, se a presença do cliente ou das testemunhas não for dispensável, nunca vai correr o risco de dizer que não se vai realizar sem ter uma informação de alguém no tribunal. Agora, o que é certo é que estão a realizar-se, numa situação de crise, deslocações inúteis ao longo do país. De facto, acho que deveria haver, para além dos interesses dos grevistas, que são legítimos e que eu não discuto, mais uma vez o refiro, e acho muito bem que lutem pelos seus direitos, mas o efeito útil da greve é o adiamento da diligência, e esse consegue-se sem ter que obrigar as pessoas a fazer deslocações de quilómetros, porque o maior incómodo das pessoas é não verem realizada a justiça. Não é necessário ainda terem que suportar despesas completamente inúteis e que seriam evitáveis se houvesse algum bom senso. A posição do Conselho Regional foi alvo de algumas críticas. Eu diria que me parece que o direito de cada um de nós tem que ter como limite o direito dos outros, e neste caso parece-me que o direito que cada um de nós tem a não ser obrigado a fazer deslocações, neste caso, durante meses e meses, sem saber se realiza uma diligência, deveria ser acautelado. Nós deveríamos colaborar uns com os outros no sentido de, até porque isso não traz assim grande benefício à greve, deveríamos ser, no fundo, ter a possibilidade e ser avisados atempadamente da não realização das diligências sempre possível, obviamente, e que deveria haver uma ligação e uma interajuda entre nós todos que estamos no sistema, porque de facto nós é que estamos aqui diariamente, e isto não deve servir para nos separar, deve só servir para nos unir na luta por uma melhor justiça, que é o objetivo de todos nós. E não me parece que esse objetivo seja prosseguido ao estarmos a sacrificar cidadãos inocentes e que de facto já têm o grande problema, volto a repetir, que é não verem realizadas as diligências e adiada a sua justiça. Não me parece que, para além desse grande prejuízo que já têm, tenham que ter ainda um prejuízo financeiro, que de facto é terem que se deslocar inutilmente, vindo por vezes do estrangeiro, atravessando o país, quilómetros e quilómetros para chegar, faltando ao trabalho, faltando a outras obrigações que têm numa situação tão grave, colocando se calhar em risco locais de trabalho, atividades. Se forem profissionais independentes e não trabalharem para ir a tribunal, vão perder o rendimento correspondente. Sinceramente, não me parece que isto seja razoável e que, de facto, como volto a dizer, já basta não se fazer justiça. Entretanto, a Procuradoria-Geral da República veio declarar ilegal esta greve e agora estamos a aguardar a posição do Ministério da Justiça, se vai tomar alguma decisão ou não, com base no parecer da Procuradoria-Geral da República. Eu diria que continuamos um pouco na mesma. Uma greve que dura meses, volto a dizer, não estamos a falar de uma greve de dias, nem sequer de 1 ou 2 semanas, estamos a falar de uma greve que começou em janeiro e que se prolonga ainda ao dia de hoje, e que temos um pré-aviso que termina a 15 de abril e outro que dura por tempo indeterminado. Portanto, estamos perante uma greve claramente atípica, considerada ilegal pela Procuradoria-Geral da República, e que, de facto, dura muito tempo, e que este tempo todo não me parece que seja razoável, que seja justo, exigir às pessoas que, para além de não verem a justiça feita, ainda tenham que suportar prejuízos financeiros completamente escusados e evitáveis.
João, deixa-me fazer uma parte em tua fala. É uma curiosidade. Porventura, o Conselho Regional de Lisboa, ou, de certa maneira, algum outro colega, já chegaram a mensurar, observando se é a insegurança jurídica que você descreveu, o tamanho do prejuízo que a classe, no caso os advogados, tem sofrido, ou ainda não? É assim, nós estamos a ter uma greve que prejudica todos, advogados estagiários e cidadãos. O prejuízo ainda não é mensurável. O que nós sabemos é que mais de 20 mil diligências já foram adiadas. Mais de 20 mil desde o início da greve. Estamos a falar de um número verdadeiramente elevado. Ontem saiu no público que, inclusivamente, processos de regulação das responsabilidades parentais e da promoção de proteção de jovens também estão a ser prejudicados. Portanto, nós estamos a ter uma greve com efeitos bastante significativos, inclusivamente em algumas situações mais graves, mais urgentes, como esta dos menores, que de facto deveriam ver, pelo menos nessas circunstâncias, a sua situação acautelada. É que nós estamos perante uma situação, ainda na última sexta-feira, há um colega que foi ao Seixal e que tirou fotografias à Secretaria Judicial na sexta-feira por volta das 2h da tarde e as secretarias estavam desertas. Não havia ninguém para dizer se iria ou não realizar a diligência e pronto, é isto. Continuamos a ter situações em que da Secretaria alguém vem ao átrio avisar as pessoas de que a diligência não se vai realizar e continuamos a ter situações em que ninguém vem ao átrio falar e que as pessoas que quiserem saber têm que se dirigir à Secretaria para saber se há ou não há greve. Isto prejudica os advogados, prejudica os cidadãos e prejudica os advogados estagiários que precisam das diligências para concluírem o seu estágio e infelizmente não conseguem obter diligências porque de facto elas não se estão a realizar em muitos sítios e há uma grande dificuldade em obter essas diligências para efeitos de conclusão do estágio. E há previsão para o encerramento dessa greve, João, ou não? Porque pelo andar da carruagem, tal qual descreve, Não, nós teremos o encilhamento da atividade jurídica em Portugal. temos esse problema porque de facto há uma das greves que termina a 15 de abril, mas pode ser renovado o pré-aviso e a outra é por tempo indeterminado, portanto pode continuar Daqui, para além do 15 de abril, até ser. que situação, João, que situação. Agora, aproveitando o gancho e mudando de assunto, só para trazer uma notícia aqui do Brasil também, o Conselho, o sítio eletrônico do Conselho Federal da OAB foi alvo de um ataque hacker, né, agora, ontem ou anteontem, e fez com que o pessoal de TI, né, de tecnologia da informação, fosse obrigado a retirar os dados sensíveis do sítio eletrônico do Conselho Federal da OAB, de modo que se você fosse tentar fazer uma pesquisa, confirmar se fulano ou beltrano realmente eram advogados, você não conseguiria fazê-lo, né? Mas parece-me já está regularizado. Ainda bem, ainda bem. De facto, os ataques desse tipo são bastante perigosos, obviamente, e podem paralisar uma instituição e paralisar-nos a todos. Aqui em Portugal também vão acontecendo alguns, infelizmente, mas pronto, eu diria que a nossa própria segurança começa em nós e nos sistemas informáticos que vamos utilizando e os cuidados que vamos tendo no manuseamento de tudo o que possa ser perigoso para a segurança informática de cada um de nós. Eu queria também ainda salientar uma situação que tem a ver com o falecimento de uma colega que padecia de uma doença terminal, mas mais uma vez verificou-se que a proteção que é dada pela Caixa de Previdência dos advogados e solicitadores não é suficiente.
que, de facto, tem que haver uma revisão do sistema de previdência dos advogados. É notório, infelizmente, neste caso, as falhas do sistema foram muito grandes, e eu diria que está na hora da nova direção da Caixa, que ainda tomou posse em janeiro, conseguir de algum modo, ou tentar de algum modo, minorar estas injustiças. Ou então, arranjarmos uma alternativa, que pode ser a segurança social, caso se perceba que é a melhor alternativa. Portanto, mais do que nunca, é fundamental repensar a previdência dos advogados. Temos um referendo que consagrava a livre opção, que já nos foi dito pelo próprio governo e pelos próprios grupos parlamentares, que o direito à opção não é uma solução, que a solução terá que ser e terá que passar sempre, segundo os grupos parlamentares, por ou uma integração na segurança social ou uma reformulação da Caixa de Previdência. Agora, seja uma solução ou seja outra, o que existe é manifestamente insuficiente e está nas mãos da nova direção da Caixa minorar estas injustiças. E, por outro lado, para além desta falha previdencial, custa-me dizer, mas mais uma vez houve eu chamaria deslealdade e incorreção entre colegas que atacaram o motivo de justo impedimento invocado pela colega em algumas audiências, ou numa audiência, parece-me, não sei bem as circunstâncias, e aí se revela a forma como os advogados são desunidos e se atacam mutuamente sem olhar às circunstâncias. Portanto, por um lado, as falhas da previdência dos advogados gritantes, gravíssimas. Por outro lado, a deslealdade e a desunião entre colegas, que, quanto a mim, até coloca em causa deveres éticos, e um colega que ataca um justo impedimento de outro, que ainda por cima está nas circunstâncias em que esta colega estava, que acabou de falecer, eu não tenho palavras para qualificar a atitude de atacar o justo impedimento que foi feito, ataque feito por um colega a outro colega. Isto para mim é o pior de tudo, por isso eu sempre apelei à união. Acho que a classe, para ser uma classe mais forte, tem que estar unida e estas situações não podem repetir-se. João, eu Portanto, costumo dizer o seguinte, é uma tristeza na minha opinião. Perdoe-me, mas assim, é inevitável essa fala. A advocacia é uma profissão que lida com o bem jurídico vida, mas é justamente essa profissão que demanda humanidade daquele que a exerce. E humanidade não é só para com o cliente, mas também para com os colegas de profissão. E essa humanidade demanda percepção, maturidade, agir com zelo, com denodo, e ouvir você descrever que um colega atacou essa situação, ou outra colega, numa situação dessas, assim, não é triste, é triste. Deixa-me também sem palavras. Eu diria o seguinte, a pergunta que eu deixaria no fim é: que ser humano é capaz de fazer isto? Ainda para mais colegas, entre colegas, que ser humano é este que é capaz de, sabendo da difícil situação da colega, atacar esta situação de justo impedimento? É que nem sequer é uma questão entre colegas, é uma questão de humanidade. Que humanidade é esta que nós temos diante de nós? É só a questão. É isso, é isso. Pois, mudando de assunto, né, saindo de um assunto triste como esse que você trouxe, esse desabafo, de primeira mão, João, eu gostaria de mostrar àqueles que nos acompanham nos diálogos o livro sobre ESG, que a Comissão de Relações Internacionais lançou agora, esta semana, chegou o exemplar, e eu faço questão de divulgar aqui no nosso Diálogo Luso-Atlântico, porque você escreveu o prefácio desta organização. E para nós foi uma honra, tá, João, tê-lo como o prefaciador, aquele que desvela, né, o conteúdo desta pesquisa que foi tão bem trabalhada por colegas, professores, advogados, que atuam com esta temática de ESG,
que parece-me está em voga e representa o futuro de qualquer área, visto que em sintonia com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. João, registro aqui o meu muito obrigado por ter aceito o convite para prefaciar este opúsculo. Eu agradeço a honra que me foi concedida e desejo as maiores felicidades à obra, em que tu também tens um artigo. Faço votos para que o sucesso editorial seja imenso e, naturalmente, se calhar ainda voltaremos a falar da ESG por aqui, logo veremos. E a menos que tu tenhas algo a acrescentar, eu, por mim, dou por encerrado o episódio de hoje dos Diálogos e até uma próxima oportunidade.